Muito bem, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um aulão de design gráfico aqui pelo meu canal no YouTube. Eu me chamo André, esse é o nosso aulão de número 20 e nele falarei sobre design gráfico para igrejas. Trata-se de um tema que bastante gente já vem me pedindo, é um tema que eu prometi trazer para os nossos aulões semanais, que eu dou toda quinta-feira, às 10 horas da manhã, para os nossos aulões aprofundados. Tanto que eu chamo essas aulas, que poderiam ser aulas convencionais de aulões, justamente porque são aulas mais aprofundadas. E eu acredito que o tema de hoje vai ser produtivo independente se você tem alguma religião ou não, se você acredita em Deus ou não, até porque trata-se de uma aula sobre design gráfico. Então, os princípios que a gente usa, os fundamentos, toda a teoria que a gente usa para o design gráfico, a gente usa independente do propósito do nosso trabalho. Se vai ser algo feito para alguém que possui um café, alguém que possui uma lanchonete, alguém que possui uma igreja, é independente. Então, se você é cristão ou se você não é, te convido a assistir essa aula até o final comigo justamente porque vou dar o meu melhor, assim como eu tenho dado desde a nossa aula de número 1, que foi dada em dezembro de 2019. E se você quiser ter acesso aos alunos anteriores, bem, esse é o nosso recado de número 2, já vou comentá-lo, mas antes preciso comentar sobre o aulão sobre o recado de número 1. Como eu sei que esse aulão é para mim? Bem, essas aulas, elas são voltadas mais para o público iniciante. Só que o que acontece? Mesmo que as aulas são mais voltadas para o público iniciante, é impressionante como eu tenho alunos de longa data, é impressionante como tenho pessoas que são formadas em faculdade que assistem essas aulas e ainda as acham produtivas. Então, eu vou comentar aqui alguns cases que eu tenho sobre essa área, vou falar sobre flyers, sobre design de logotipos, vou falar sobre alguns pensamentos que eu tenho na hora de desenvolver trabalhos para igrejas. E, bem, se você quer aprender design gráfico, se você é cristão, certamente essa aula é para você. E o que acontece, antes de dar sequência, um recado que eu preciso dar, que eu não anotei, até porque é um pouco óbvio, quem me acompanha há mais tempo já sabe, os primeiros 3 a 4 a 5 minutos eles são dedicados a dar alguns recados importantes e aí depois desse período eu entro no conteúdo da aula. Então, dando sequência para a gente não perder muito tempo, o recado de número 2 é o seguinte: como é que faz para ter acesso aos alunos anteriores? E bem, se você assistiu o meu aulão de número 19, que foi ao ar na semana passada, nele eu comentei que eu estava pensando na possibilidade de conceder acesso a esses aulões que eu já dei. Porque tem várias pessoas que me conheceram no meio do caminho, depois que eu já tinha dado 10 aulas semanais, depois que eu já tinha dado 15 aulas semanais, e essas pessoas não tiveram a oportunidade de assistir aos aulões semanais, justamente porque essas aulas saíram do ar, e aí eu já falei sobre isso algumas vezes aqui, vou reforçar novamente. Eu tiro essas aulas semanais do ar justamente porque eu dou conteúdo muito valioso nelas. Então minha ideia é, além de falar com aqueles que estão comprometidos, que estão aqui comigo todas as semanas, a minha ideia ainda é não menosprezar aqueles que já são meus alunos. Então eu quero ainda dar um conteúdo de valor para quem não é aluno de algum curso meu, só que eu não posso menosprezar as pessoas que confiaram em mim e decidiram dar um passo a mais e fazer os cursos que são pagos. Então eu sou sempre bastante honesto quanto a esse ponto. E aí no aulão de número 19, eu perguntei, olha só, quem aqui tem interesse em ter acesso aos aulões passados por um valor simbólico? Porque não somente algumas pessoas que me conheceram no meio do caminho não tiveram a oportunidade de assistir aos aulões passados, mas ainda tem aqueles que estão me acompanhando desde o começo que têm um interesse em revisar aulas passadas, de assistir às vezes algum conteúdo novamente, ou porque deixou de anotar algo, porque gosta, ou porque quer fazer novas anotações, ou porque simplesmente a pessoa tem o hábito de assistir um material várias vezes. Então, se você é uma dessas pessoas, na semana que vem, no aulão de número 21, eu vou abrir inscrições para um produto que eu estou desenvolvendo para você ter acesso a esses aulões passados por um preço simbólico. Até porque quando eu iniciei esse projeto, a minha intenção não era conceder acesso aos aulões anteriores. Mas, enfim, pensando um pouco melhor, colhendo feedbacks daqueles que já me acompanham por aqui, decidi abrir essa exceção, vou abrir, entre aspas, uma turma para essas aulas semanais. Vamos ver como é que vai ser a aceitação das pessoas. E se você tem o desejo de ter acesso aos aulões semanais, não perca o aulão da semana que vem, que vai ser o aulão de número 21. Pois nele, além de trazer essa oportunidade que você vai ter de ter acesso aos aulões anteriores, eu ainda falarei sobre design de e-books. E aí, até o final dessa aula, eu vou querer propor um exercício para você, para na aula de número 21, eu fazer algumas correções nas aulas, na aula 21, não vai ter mais de uma, é só uma. Eu quero fazer algumas correções do exercício que eu vou propor e ainda eu mesmo vou participar desse exercício, dizendo o que eu faria se eu estivesse no lugar de você. Então na aula da semana que vem eu vou falar sobre design de e-books, vai ter exercício, então fica comigo até o final dessa aula, porque o exercício ele já vai começar nessa aula. E ainda tem o fato de que você vai poder ter acesso aos aulões anteriores por um preço simbólico, para você poder revisar as aulas, para você que de repente me conheceu recentemente ter acesso a esses aulões que são valiosíssimos. Eu nunca
paro para pensar, não, será que isso aqui é bom demais para ser compartilhado? Eu simplesmente chego aqui e dou todo o conteúdo que eu posso dar dentro das minhas limitações, dentro do tempo que a gente tem por aqui. Então, para você que quer se profissionalizar, para você que quer ter acesso a um conteúdo denso por um preço simbólico, venha participar da aula da semana que vem, que é a aula de número 21, que vai ser dada na próxima quinta-feira, às 10 horas da manhã. Pois bem, esses eram os recados que eu gostaria de dar. Agora, entrando no tema da nossa aula de hoje sobre design gráfico para e-books, hoje eu quero falar com você sobre 3 pontos que você precisa levar em consideração na hora de fazer qualquer coisa para igrejas. Inclusive tem algumas coisas que me incomodam, que eu quero comentar nisso. Eu quero comentar sobre isso nessa aula e, como eu falei, acredito que vai ser uma aula bastante produtiva. E aí, o que acontece? Eu preparei aqui algumas anotações do meu celular, eu vou precisar eventualmente olhar para baixo para poder consultar as anotações que eu fiz. Então não se incomode caso eu faça isso. O primeiro ponto que eu já gostaria de comentar para a gente entrar oficialmente no conteúdo, eu vou até escrever aqui para quem está anotando, ponto de número 1. Tudo o que você for fazer precisa ter uma identidade visual, tá bem? E olha só, a gente já falou sobre identidade visual aqui nesses aulões, se eu não estou enganado, lá no aulão de número 8 ou 9, algo assim do tipo, a gente já falou sobre identidade visual aqui, e a identidade visual, ela vai além do logotipo, tá? Algumas pessoas confundem, elas acham que design de identidade visual é a mesma coisa que logotipo. Tem até um vídeo aqui no meu canal no YouTube onde eu falo sobre a diferença entre logotipo, identidade visual, marca. Se você ainda não assistiu esse vídeo, eu super recomendo que você assista, vou deixar um card aqui em cima para você clicar e assistir. Mas a identidade visual, ela vai além do logotipo, tanto que a gente caracteriza o logotipo como apenas um item da identidade visual. Então, para pensar o seguinte, numa identidade visual geralmente a gente tem uma paleta de cores, a gente tem uma família tipográfica ou mais, aí vai depender do designer gráfico quantas fontes ele vai querer adicionar à família tipográfica. Em alguns casos a gente tem patterns, né, para aqueles que estão anotando, a gente tem alguns patterns e depois você pode pesquisar mais sobre isso se você quiser. E claro, né, existem outros pontos que são mais específicos, mas o que é muito comum em quase todas as identidades visuais é a gente ter a família tipográfica, uma ou mais, a gente ter a paleta de cores e ainda a gente ter o próprio logotipo. E alguns iniciantes eles erram quando eles não caracterizam o logotipo como parte da identidade visual. Eles acreditam que o logotipo é algo, se não igual à identidade visual, algo que é diferente, sendo que tudo está intimamente ligado. Uma empresa, ela pode se lançar no mercado, por exemplo, sem ter um logotipo, apenas tendo uma família tipográfica, apenas tendo uma paleta de cores, por exemplo, e aquilo já começa a caracterizar a identidade visual da empresa, claro, né, se o designer gráfico ele for reforçar tudo aquilo constantemente. Não basta nada, por exemplo, alguém contratar você para fazer uma identidade visual, você faz lá tudo lindo, você pensou em tudo, fez a sua parte, você até desenvolveu um manual de identidade visual, entregou para o cliente. De nada vai adiantar você ter todo esse trabalho se lá na frente o cliente não for seguir aquilo, ou se não aplicar, ou se o cliente decidir usar tudo nas cores que ele quiser, ficar trocando de fontes constantemente, ou de repente fazer modificações no logotipo que não são permitidas. A identidade visual, né, quando um designer gráfico produz uma identidade visual, isso é somente metade do caminho, sendo bem sincero aqui falando contigo. A outra parte do caminho, ela acontece quando o cliente ou a equipe do cliente decide reforçar tudo aquilo que você estipulou para a identidade visual. Então você pode, por exemplo, criar um logotipo e aí vai ter várias versões, versão horizontal, versão vertical, versão circular, vamos supor que você cria uma versão circular. E aí a equipe do cliente ou o cliente tem que usar sempre essas versões, tem que usar a paleta de cores que você criou dentro daquelas especificações RGB, CMYK, Pantone, quando você inclui, aí tem a questão das famílias tipográficas. Então o ponto é, você vai criar algo para uma igreja, você precisa seguir uma identidade visual. Até porque, por exemplo, uma igreja local, ela tem os membros que constantemente estão ali fazendo parte das atividades dessa igreja, e é importante para os membros que eles consigam identificar quando há algo que pertence à igreja. Quando, por exemplo, ao término, né, de uma reunião, de um culto, é importante que os membros, ao ver a apresentação de slides, é importante que os membros vejam que os recados eles seguem uma identidade visual, ou que de repente essa igreja vai fazer algum tipo de evento, e a igreja vai anunciar esse evento na internet, ou distribuir panfletos na cidade. É importante que esses materiais de divulgação sigam uma identidade visual, porque isso ajuda a estabelecer um padrão, independente se quem vai ver os materiais são os membros ou não membros. É importante que as pessoas vejam aquilo e saibam identificar quem está fazendo aquilo, independente se tem um logotipo da igreja ou não. E isso é importante para as pessoas, para elas conseguirem reconhecer
a igreja, os materiais da igreja, independente se há a presença do logotipo ou não. Então, primeiro ponto que eu quero reforçar aqui, tudo que você vai fazer precisa seguir uma identidade visual. E como eu falei, a identidade visual ela vai além da paleta de cores, ela vai além da tipografia, ela vai além do logotipo, e aí cada caso é um caso. Então, para essa aula de hoje, eu vou querer comentar com você sobre um logotipo que eu não fiz para uma igreja. Na verdade, o logotipo eu fiz para um ministério que é muito forte dentro de uma igreja, que é para o Metanoia. Se você me acompanha há mais tempo, você sabe que eventualmente eu faço alguns trabalhos para eles e eu tive até mesmo a oportunidade de desenvolver a identidade visual do ministério, que é quase como um ministério independente, que tem a sua própria voz, tem o seu próprio público, que se comunica de sua própria maneira, independente da igreja. E aí eu vou comentar aqui com você sobre isso daqui a pouquinho. Eu vou abrir o Photoshop, eu não vou ficar somente com o bloco de notas aberto, mas eu acho sempre importante trazer um pouco dessa abordagem teórica para você ter clareza lá na frente, a hora que eu abrir as ferramentas, e saber exatamente do que eu estou falando. Então, vai criar algo com a igreja, vamos supor que vai ser um evento que acontece semanalmente, né? Tem as escolas bíblicas dominicais, tem, sei lá, as reuniões de orações, ou tem um culto de domingo à noite. Cada uma dessas programações precisa seguir, por exemplo, uma linha editorial. Eu adoro essa palavra, né? Linha editorial. E aí, se eventualmente vai ter algum evento externo, algum evento que é maior, que de repente até a participação de outras igrejas, é importante até mesmo que esse evento, a depender da sua importância, tenha uma identidade visual externa, para que as pessoas possam identificar esse evento e para que isso gere afinidade, o reconhecimento nas pessoas que vão ter acesso a esse material. Então esse é o ponto número 1, vou voltar sobre ele mais para frente, eu só quero ainda trazer os outros dois pontos, que é uma parte mais teórica, e aí a gente vai abrir aqui, sobretudo o Photoshop na aula de hoje. Então, o ponto número 2, para a gente poder dar continuidade, deixa eu desbloquear a tela do meu celular. O ponto número 2 para a gente dar continuidade é o seguinte, o foco ele não deve estar em quem vai levar a mensagem. Então vamos lá, ponto de número 2, o foco não deve estar em quem levará a mensagem. Acho que eu já vou abrir aqui o Photoshop, porque depois o pessoal vai me xingar falando que as minhas aulas somente são teóricas. Vamos lá, deixa eu abrir aqui o Photoshop. Tem alguns flyers que eu produzi para o Metanoia, que eu já comentei aqui com você, que é um ministério um ministério que pertence a uma igreja, mas que tem sua própria voz, suas próprias redes sociais, sua própria maneira de se comunicar. E o nosso foco, ele nunca está em quem vai levar a mensagem. E a gente sabe que, sobretudo em igrejas pentecostais, as pessoas tendem a levar isso muito em consideração. Quer dizer, as pessoas tendem a fazer justamente o oposto. É isso que eu queria dizer. Perdão aqui pela confusão. As pessoas tendem a colocar fotos dos pregadores, dos preletores, do líder de não sei o quê. E aí vai ter um convidado especial. As pessoas pegam e colocam uma foto enorme da pessoa como se ela fosse o centro das atenções. Isso é uma opinião pessoal minha. De repente você vai discordar, se você participa de uma igreja pentecostal, você vai falar que faz sentido, mas algo que eu não acho que faz sentido, e as pessoas as pessoas que eu conheço que também produzem materiais semelhantes, elas também concordam, é que na hora de produzir os flyers sobre uma mensagem, sobre uma pregação, sobre um sermão que vai ter, eu acho que o foco ele deve estar no tema e não na pessoa que vai levar a mensagem, até porque essas pessoas, né, agora falando um pouco mais da religião em si, elas são usadas por Deus para levar uma mensagem para as pessoas. Então elas são apenas um intermediador. A importância não está nessas pessoas, mas na mensagem que elas transmitem, no tema que o sermão vai ter, que o evento vai ter, no que o culto vai ter, sabe, que a programação da igreja local vai ter. E aí algo que eu faço com o Metanoia, né, e que é até mesmo um consenso de todo mundo, é que a gente sempre desenvolve um tema antes de um evento acontecer, e os nossos materiais, eles são focados no próprio tema. E aí, daqui a pouco eu quero falar sobre o ponto número 3, para você entender por que esses flyers, eles são tão diferentes. Porque, por exemplo, às vezes o pessoal que é mais do interior, que participa de igrejas mais ortodoxas, mais formais, vão ver que a linha editorial dos meus flyers, né, dos materiais que eu produzo, é um pouco diferente. São flyers mais descontraídos, que comunicam com o público jovem. Eu quero falar sobre isso no ponto de número 3. Mas só para poder finalizar esse ponto de número 2, e reforçando aquilo que eu falei no ponto de número 1, o foco, independente se você vai produzir um flyer, um post para mídia social, ou se é um card para Instagram, de uma programação fixa, o foco ele deve estar na mensagem, naquilo que as pessoas podem esperar de um evento que vai acontecer, de uma programação que vai acontecer. Então, só para citar aqui alguns exemplos para você, esse flyer que aconteceu em junho, ele foi falado sobre fumante passivo, né? Claro que é a partir de uma ótica cristã. Nesse outro flyer a gente falou sobre gratidão. A gente vai ter outros flyers aqui, por exemplo,
onde a gente falou sobre o ultimato. Eu não lembro exatamente o que foi falado nesse dia. Teve um flyer que a gente falou, na verdade não um flyer, né? Teve um culto onde foi falado sobre ideologia, o que se entende por ideologia a partir de uma perspectiva cristã. Então, sempre o foco está na mensagem. E a gente tenta traduzir aquilo que vai ser falado no evento através de uma imagem, nesse caso, através de um flyer. Então, nada de colocar foto de quem vai trazer a mensagem, independente se é convidado especial. No máximo, a gente coloca uma observação do seguinte: participação especial fulano de tal. Porque a gente entende que as pessoas que trazem a mensagem, elas são apenas intermediadores. Certo? Então, esse é o ponto de número 2. Agora, falando sobre o ponto de número 3, agora que eu vou dar uma visão geral sobre os 3 pontos, eu vou ir e voltar em um ponto ou outro para você entender todo esse assunto com mais clareza. Vamos lá. Ponto de número 3. Inclusive, antes de falar do ponto de número 3, sobre o logotipo que eu fiz para o Metanoia, na verdade, eu não fiz somente o logotipo, existe toda a identidade visual, os flyers, eles seguem uma identidade visual, os materiais, eles seguem uma linha editorial, mas antes de dar sequência, bem, como você provavelmente já viu, o logotipo, ele é, sim, um logotipo clichê, existe sim uma cruz como símbolo, e isso é muito comum, tá? Eu não vejo problema em a gente ter logotipos literais e óbvios demais, claro, né, sob uma certa circunstância, que é de que a identidade visual, os outros pontos da identidade visual compensem isso. Porque, por exemplo, óbvio que quando a gente vai desenvolver um logotipo, a gente quer fazer algo relevante, a gente quer fazer algo diferente, a gente quer fazer algo inovador, a gente quer fugir dos caminhos óbvios. Mas nem sempre isso é possível, eu já comentei sobre isso até mesmo em posts no Instagram. Nem sempre isso é possível. Então, eu não vejo problema, né, como uma saída, você usar um símbolo mais óbvio, desde que a identidade visual ela compense, né, a partir dos outros fatores. Então, por exemplo, os nossos materiais de divulgação, a maneira como a gente faz os nossos vídeos, a maneira como a gente faz os flyers, os posts, os eventos, tudo, até mesmo a própria presença no evento presencial, a gente faz de maneira diferente para que a gente seja marcado, para que a gente seja reconhecido pelo trabalho que a gente faz. Então, vai além daí, a gente já começa a entrar em branding, em força de marca, a gente foge um pouco de identidade visual e começa a falar sobre branding e sobre marca, né? Gestão de marca no geral. Mas não é esse o tema da nossa aula. De repente, se você quiser se aprofundar um pouquinho nisso, né, uma indicação que eu poderia fazer para você é do livro, já recomendei diversas vezes aqui, Design de Identidade de Marcas, da Lina Wheeler. É um livro excelente que pode te ajudar nesse sentido, né? A identidade visual, e não somente a identidade visual do Metanoia, ela está presente em tudo que a gente faz, desde a maneira como a palavra ela é levada, os vídeos que a gente faz, a identidade visual, ou seja, os cards que a gente faz para o Instagram, o logotipo, tudo, até mesmo a experiência que as pessoas têm quando elas vão ao evento presencial. Tudo tem um jeito nosso de fazer e que nos faz ser reconhecido, sobretudo numa cidade pequena, que é o caso do Metanoia, né, que está inserido, é um ministério de uma igreja que está inserida no interior de Rondônia. Então o logotipo ele é clichê, o logotipo ele tem um símbolo que ele é óbvio, contudo, né, existe um grande mas e um grande porém, todo o restante, né, tudo aquilo que a gente faz, a gente procura fazer a mais, a gente procura fazer algo que geralmente as pessoas não estão fazendo. E isso até mesmo pode ser exemplificado através do flyer, onde a gente colocou uma imagem do Cazuza, né, que enfim, não habita mais entre nós, mas a gente colocou uma imagem do Cazuza justamente porque a gente queria conversar com o nosso público, a gente queria fazer algo diferente que normalmente, principalmente igrejas mais formais, e não é exatamente essa palavra que eu estou procurando, né, e também não necessariamente trata-se apenas de igrejas pentecostais, mas tem uma outra palavra que eu não estou conseguindo encontrar. Mas a gente faz algo diferente que nem todos estão fazendo. E aí cada um tem a sua visão, né, de fazer esse trabalho, de desenhar a identidade visual. Nós, do Metanoia, né, e eu faço parte do ministério, a gente tem uma visão diferente. E a gente procura compensar o logotipo, que ele é um pouco óbvio, com outras estratégias. Né? E não somente, quer dizer, e esse não é nem o fator principal. Independente do logotipo que a gente tem, ou se a gente tivesse um logotipo 10, 20 vezes melhor, a gente ainda faria o que a gente faz hoje, né? Porque, enfim, não tem como eu falar sobre isso nessa aula agora, até porque, como eu falei, a gente começaria a falar sobre marca, sobre força de marca, de presença, enfim, quero dar continuidade para a gente não deixar a nossa aula de hoje muito longa. O ponto de número 3, ele é um ponto muito importante que, como eu falei no começo dessa aula, não somente essa aula ela serve para quem é cristão, para quem tem uma religião, mas esse ponto número 3 ele é importante sobretudo para todo mundo. A gente tem que saber com quem a gente está falando. Então, vou colocar isso aqui em algumas palavras e eu vou agora, e aí depois dessa etapa eu vou exemplificar para você. Então, saiba com quem, ou na verdade, para quem
você está falando, né? Para quem, com quem. Depois a gente pode discutir aqui qual que é a palavra melhor para poder falar sobre o ponto número 3. Mas você vai conseguir entender na prática sobre o que eu estou falando. O que saiba para quem você está falando quer dizer na prática? O ministério Metanoia, que é um ministério de uma igreja local, ele tem como público-alvo pessoas jovens, tá? E talvez isso você já consiga identificar, mas mais do que isso, o público do Metanoia são pessoas não cristãs. Pessoas que até mesmo são ateus ou ateias, eu não sei qual que é o certo aqui. Pessoas que não acreditam em Deus, pessoas que às vezes até mesmo possuem outras religiões. O foco é atrair a atenção de quem ainda não é cristão para que essas pessoas, eventualmente, se for da vontade delas, elas se convertam. Então esse é o foco do Metanoia. A gente não quer reforçar a nossa comunicação para quem já acredita na mensagem, para quem já faz parte do ministério, para quem já está envolvido. O nosso foco sempre foi e provavelmente sempre vai ser falar com aqueles que ainda não se convenceram da mensagem. Tanto que quando a gente vai fazer um flyer, a gente está mais preocupado em fazer algo que vai chamar atenção e sobretudo a gente tá preocupado em fazer algo, não clickbait, mas algo que quem não é cristão vai de repente ter a sua atenção chamada, né? Não sei se essa é a melhor forma de falar sobre isso, mas quando a gente fala sobre fumante passivo, né? Antes da pessoa ouvir a mensagem, talvez ela vai ter um certo preconceito quanto ao tema, ou de repente ela vai pensar que vai ser falado sobre uma coisa, sendo que na verdade vai falar sobre outra. Quando a gente está falando sobre ideologia, o foco não é, por exemplo, ser polêmico. O foco na verdade é chamar atenção para um tema que às vezes é tabu, é controverso, é um tema que gera atrito quando há discussões a respeito. E a ideia é justamente falar sobre isso para um público a partir de uma perspectiva cristã, para as pessoas entenderem que, embora muitas pessoas desse meio falem bobagem, ainda há pessoas que falam coisas pautadas na Bíblia, certo? Então o foco principal do Metanoia é atrair a atenção para as pessoas ou das pessoas que ainda não se converteram. Pessoas que ainda não são cristãs. E por isso que os nossos materiais, eles são completamente diferentes, né? Talvez você de uma cidade mais descolada, digamos assim, de repente vamos supor que você mora em Curitiba. Poxa, eu pude visitar Curitiba em 2016. É uma cidade que possui uma personalidade muito forte. Isso vai desde os bares que a cidade tem, desde os restaurantes, os parques, as pessoas que vivem na cidade. A cultura local, ela é uma cultura que tem muita personalidade. Agora, em cidade pequena, isso não é muito comum. Geralmente não há tanto essa identidade das próprias pessoas. Geralmente as igrejas locais têm um tipo de comunicação mais formais, sabe? Mais voltada para as pessoas mais velhas. E o foco do Metanoia é justamente contra essa maré. A gente quer realmente atrair a atenção das pessoas que ainda não se converteram. A gente quer falar com pessoas mais jovens. A gente quer ter uma personalidade que em cidade pequena geralmente não tem. Entende? Talvez se você é de uma cidade grande, esse ponto fique um pouco vago para você, mas quem é de cidade pequena sabe a dificuldade que é, às vezes, você provar um logotipo mais diferente, um logotipo que não segue os padrões que a gente está acostumado. Quem é de cidade pequena sabe a dificuldade até mesmo que é de cobrar mais, entende? De estabelecer um preço que você acha justo pelo seu trabalho. Então tudo é difícil e não é diferente quando se fala de igrejas. Então nosso foco é justamente ser diferente, ser percebido em um meio onde geralmente as pessoas não estão tão preocupadas com o que a gente fala, né? Enfim, esse é o foco, saber com quem você está falando. E para poder finalizar esse ponto, a grande questão é, se o nosso foco fosse falar com todo mundo, desde crianças a pessoas mais velhas, ou fosse somente falar com pessoas mais velhas, provavelmente a gente teria uma comunicação completamente diferente. Os temas não seriam tão clickbaits, né? Vou até colocar essa palavra aqui entre aspas, mas a gente justamente escolheu um público para quem a gente quer falar, a gente fala e especificamente com esse público, não nos importando com os outros públicos, né? Pelo menos não na maioria das vezes. E esse é o ponto de número 3. E é independente se você está atendendo uma igreja, independente se você vai atender uma lanchonete, você tem que saber para quem que você está falando. E aí aqui vai um ponto muito importante que é necessário falar. Procure extrair do seu cliente essa informação. Procure saber do seu cliente quem que é o público-alvo principal dele, para quem o seu cliente mais vende. Porque é com essas pessoas que você tem que procurar conversar. Quando eu falo conversar, não literalmente, mas através do material que você produz. E eu sei que tem muito cliente que vai falar, não, a gente vende para todo mundo, para todas as idades, para todos os gêneros, para todo o Brasil, e sabe, na maioria das vezes, até mesmo os clientes estão errados a respeito disso, porque
geralmente quem tem um negócio tende a ter um cliente ideal, um cliente que tem uma certa idade, que tem um certo emprego, que ganha um certo salário, que tem um certo comportamento. E aí o seu objetivo, né, mediante o fato de que a gente não consegue ser excelente ao nos comunicar para todo mundo, é seu objetivo pegar um público-alvo específico e conversar com ele da melhor maneira que você puder. E esses eram os pontos que eu queria trazer para você nessa aula de hoje. E aí, só para poder finalizar, né, aqui ainda existem os 2 flyers que eu fiz recentemente para o Metanoia, porque até 2019, como a gente fazia muita divulgação no Facebook, a gente costumava fazer os flyers no formato retangular, até porque a gente divulgava esses flyers pelo WhatsApp, então era mais fácil que os flyers eles fossem na vertical. E aí, no ano de 2020, houve um consenso, a gente decidiu fazer os flyers quadrados, para a gente postar na timeline do Instagram, por exemplo, e aí para poder mandar para o WhatsApp do pessoal, para que as pessoas possam ou pudessem divulgar esses materiais nos stories, a gente fez uma versão alternativa para stories, certo? Então é até mesmo uma versão um pouco mais esticada do que essa versão aqui que você que me acompanha mais tempo estava acostumada. E aí antes, ao invés de fazer somente uma versão levemente na vertical, hoje a gente faz 2 versões diferentes, uma quadrada e outra bastante na vertical. Esses aqui são os dois temas mais recentes que a gente trabalhou. Inclusive, né, eu até cheguei a comentar sobre esses flyers nos meus stories, né? Não necessariamente trata-se de flyers, né? É que eu estou acostumado a usar esse termo, mas essas 2 peças de design gráfico, eu não vou dar o nome nesse exato momento, eu cheguei a comentar sobre elas nos stories. E, inclusive, se você ainda não me segue nos stories, me siga lá, tem sempre conteúdo relevante sendo compartilhado, sobretudo nos stories. Para me seguir é só procurar por André Amaral ou colocar o usuário André Amaral Design. Este é o meu usuário, você pode me acompanhar por lá também. E o que acontece? Eu poderia falar mais sobre esse tema, né, mas realmente o nosso tempo aí já está estourando. Eu poderia falar de forma específica sobre os flyers, né? Se você perceber bem, quase todos eles seguem uma mesma identidade visual, embora eu use cores diferentes, embora eu use famílias tipográficas diferentes, você é capaz de perceber, se você é uma pessoa minimamente inteligente, que os flyers eles meio que seguem uma linha editorial, né? Uma linha de identidade visual. Eu poderia falar sobre isso de forma mais específica, porém não há tempo. Talvez eu fale sobre isso em um outro momento, mas de qualquer forma, se você é meu aluno do Design Gráfico Sem Segredos, tem aulas sobre isso, onde você pode aprender um pouco mais e estender os seus estudos. Aqui no meu canal no YouTube tem uma aula onde eu falo sobre o processo criativo de um flyer, que eu inclusive nem cheguei a abrir ele aqui, que é um flyer mais antigo. A aula é até bem antiga, mas ainda assim muito produtiva. Vou colocar um card aqui em cima para você clicar. É uma aula onde eu falo de forma específica sobre um processo criativo de um dos flyers que eu fiz para o Metanoia, e eu já devo ter feito mais de 30. Né? Antigamente a gente chamava de flyers, hoje não é mais essa nomenclatura. Eu só não vou entrar nesse tema agora, porque daí ia precisar de mais 5, 10 minutos de aula para poder explicar essa mudança de nomes, baseado na mudança dos locais onde a gente divulga os materiais, até mesmo baseado em outros fatores. Vou deixar para falar sobre esse tema em um outro momento. E para poder finalizar, se você é cristão, quiser saber um pouco mais sobre o que eu penso em relação a design gráfico e vida cristã, eu super recomendo que você também veja um material complementar, que é um bate-papo que eu fiz com o Bruno Lima, que é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande. A gente teve a oportunidade de se encontrar pessoalmente, bater um papo sobre isso, sobre design gráfico e vida cristã. Foi um dos melhores vídeos que eu já fiz até o momento, né, para este canal no YouTube. Vou deixar também um card aqui em cima para você clicar e assistir esse bate-papo. Enquanto você lava uma louça, enquanto você almoça, é um vídeo de uns 14 minutos, eu acho, 15 minutos, não sei. Você pode saber um pouco mais sobre o que eu penso sobre design gráfico e vida cristã. E para poder finalizar, como você percebeu, esse tema ele é complexo, eu poderia até mesmo fazer um curso a respeito, mas eu não tenho essa intenção. Se você achar que faz sentido eu continuar falando sobre esse tema e de repente dedicar uma aula só para falar sobre os flyers que eu fiz para o Metanoia, né, sobre os materiais que eu faço para o Metanoia, de repente eu posso dedicar uma das próximas 2 ou 3 aulas a falar sobre isso, até porque a aula da semana que vem, que é a aula de número 21, vai ser sobre o design de e-books. E aí eu já vou falar sobre o exercício que eu vou propor para que você faça. Eu quero que todos que estão assistindo essa aula façam o exercício. E de repente depois dessa aula eu poderia falar sobre os materiais que eu faço exclusivamente para o Metanoia, porque fora esses materiais que eu faço falando sobre cultos e programações específicas, a gente ainda tem alguns materiais que a gente faz para programações que são fixas. Por exemplo, eu tenho até aqui no meu computador, vou mostrar aqui 2 exemplos para você. Por exemplo, as nossas programações fixas,
elas seguem uma outra linha editorial. Vou até mostrar aqui para você, vem para cá. Vem você também. As nossas programações fixas, elas seguem uma linha editorial diferente dos cultos mensais. E eu posso falar mais sobre isso de maneira específica, mas só para você entender, veja só como esses dois materiais eles estão conectados. E eu posso dedicar uma aula somente para falar sobre os materiais que eu faço pro Metanoia. Se você acha que isso faz sentido, já deixa o seu comentário aqui embaixo. E agora eu vou falar sobre o exercício que eu quero propor para você que está assistindo a essa aula. Muito bem, vamos lá. Deixa eu abrir aqui o Google Chrome. Eu quero que você, a partir do conhecimento que você tem sobre design de e-books, independente se você não tem conhecimento nenhum, o que eu quero que você faça? Eu quero que você pegue esse artigo, eu vou colocar o link para ele aqui na descrição. Eu quero que você pegue este artigo da Hotmart, que fala sobre design, e transforme esse artigo, que ele é bem pequenininho, em um e-book. Você vai imagina que é uma situação hipotética, onde a Hotmart te contratou para transformar esse artigo em um e-book. Eu quero que você faça isso a partir do conhecimento que você tem sobre design de e-books, tá? Pega esse material, transforma ele no e-book, você vai mandar para mim por e-mail lá no andré@viverdedesigngrafico.com, e na aula da semana que vem eu vou fazer algumas correções, eu vou pegar alguns, obviamente que eu não vou conseguir pegar todos, vou pegar alguns e-books das pessoas que me mandaram, eu vou corrigir, tá, entre aspas, durante a aula, e vou mostrar o que eu fiz, como é que eu, André Amaral, fiz uma versão para esse artigo no formato de e-book, tá bom? Então, só para a gente recapitular os pontos. Comenta aqui para mim na descrição, na seção de comentários, na verdade, se você quer que eu continue falando sobre os materiais que eu faço para o Metanoia. E você vai fazer um exercício e me mandar até quarta-feira, no máximo, de preferência até terça, vai mandar por e-mail o e-book que você vai fazer como exercício, vai pegar esse material aqui, transformar em um e-book. E claro, você não vai simplesmente dar um Ctrl+C e Ctrl+V, né? Obviamente, você vai elaborar um pouco mais, você vai estudar sobre design de e-books a partir dos materiais que tem na internet. Você vai mandar para mim, eu vou fazer algumas correções ao vivo não, tá? Não vai ser uma aula ao vivo, vou fazer algumas correções na aula, pegar, ó, teve um fulano que me mandou um e-book, eu acho que pode melhorar nesse ponto, aí teve a fulana que fez tal coisa, eu acho que não estava certo, acho que ela poderia ter ido para um outro caminho, e ainda eu vou mostrar na prática como é que eu fiz o meu próprio design, a minha própria versão desse artigo em formato de e-book, tá bom? Então vai ser uma aula bem massa, vai ser uma aula bem produtiva. Já ativa um lembrete aí no seu celular para você não esquecer, convida a galera, não esquece de deixar o seu comentário aqui embaixo sobre a questão dos flyers do Metanoia, se você quer que eu continue comentando sobre eles, eu posso fazer uma aula só sobre isso, e ainda na semana que vem, na quinta-feira da semana que vem, deixa eu abrir aqui o calendário para conferir, na aula da semana que vem, que é dia 11, se eu não estou enganado, inclusive é feriado de Corpus Christi. Eu vou te dar a oportunidade de você ter acesso aos aulões passados mediante um preço simbólico, tá bom? Então você que me conheceu recentemente, fique de olho na aula da semana que vem, convide as pessoas, manda essa aula para alguém, a gente vai finalizando por aqui, tá bom? Espero que você tenha gostado desse conteúdo, um abração e até a próxima.